Tempo de reavivamento. Tempo de reavivamento. Abra sua Bíblia em Ezequiel 37. Vou pedir para ninguém conversar, ninguém ficar desatento, tá? Se os irmãos puderem não distrair, principalmente vocês que estão atrás, se sentirem tentados a conversar, vem para frente, vem mais para frente, porque quem está aqui mais à frente, né, dificilmente conversa, porque inclusive está mais próximo aqui, né? Então, venha para frente e evite conversar. Vamos então ler de Ezequiel 37, de 1 a 14, 1 a 14, a visão de um vale de ossos secos. Diz assim a bendita palavra de Deus. Podemos ler? Quem diz amém? Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no vale, no meio de um vale, que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Deus, tu o sabes, tu sabes. E disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro cantos, dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e apareceu a nossa esperança, e pereceu a nossa esperança, estamos todos exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Aleluia! Que maravilha, que visão gloriosa, que visão estupenda, que visão tremenda esta que o profeta Ezequiel teve. E você observe que ele participou ativamente, né, em todas as cenas, em todos os momentos. Deus o fez interagir com o sobrenatural, mostrando para ele coisas
e fazendo ele entrar na dimensão do Espírito e ali operar de uma maneira gloriosa. Então nós estamos aqui diante de um texto, e eu quero hoje entregar uma palavra profética para todos vocês. Amados, um reavivamento significa voltar à vida. Por isso, a visão da ressurreição dos ossos secos é uma ilustração de um verdadeiro reavivamento. Toda vez que algo está morrendo em nós, precisamos de um reavivamento para fazer reviver o que Deus nos deu. Nós sabemos, queridos, que Deus é o dono da vida e somente Ele pode trazer avivamentos e reavivamentos. Sempre que o Senhor quer trazer um avivamento ou reavivamento, Ele levanta um profeta. A palavra em Amós capítulo 3, versículo 7, nos diz que o Senhor, Deus, nada fará na terra, sem que primeiro revele seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, sempre que Deus tem algo a fazer, a revelar, a introduzir, alguma coisa no sentido coletivo, para alcançar o seu povo, primeiro, Ele revela esse segredo a algum profeta, algum servo profeta que Ele tem aqui na terra. Ontem eu estava em casa, e até por volta das 4:30 da tarde, eu ainda não sabia qual a palavra que eu deveria pregar hoje. Alguém pode até se assustar com isso, né? Mas já no sábado, o apóstolo não sabia o que ia falar hoje? Isso quer dizer que não tem uma palavra para pregar? Não, queridos, não é isso. Na verdade, existem N palavras, centenas, milhares. Eu mesmo tenho lá em casa 2 livros que eu escrevi com mensagens, 2 livros, somando as mensagens do Manancial de Vida, mais as mensagens do Desfrutando de Cristo na Palavra, são mais de 90 mensagens. Algumas eu já preguei, outras não. Poderia pregar uma série de palavras em sequência, mas eu sempre procuro ouvir a Deus, sempre procuro ficar atento, antenado com o céu. E quando eu dei uma volta no meu quintal, às 4:30, eu fui lá no fundo do quintal, eu disse: Deus, o que vou falar amanhã? O que o Senhor quer que eu fale? Aí o Senhor disse: eu quero reviver, quero ressuscitar o que está morto na igreja. E aí, quando eu voltei para a minha área, onde eu sento para refletir, aí Deus disse: Ezequiel 37. E aí eu fui a Ezequiel 37, e o Senhor então começou a dizer: é tempo de reavivamento, é tempo de levantar o vale de ossos secos, é tempo de soprar vida na minha casa. Aleluia! Amados irmãos, vamos então extrair aqui hoje algumas analogias desse tempo em que viveu o profeta Ezequiel com o nosso tempo atual, traçando um paralelo entre aqueles dias e os dias atuais, os dias que estamos vivendo. Primeiro, vamos ver qual era a situação do vale. Havia um vale. Deus revela que essa visão se referia ao seu povo, Israel, a nação de Israel. E então, aí no versículo 1 até o 3, a palavra revela a situação do vale. E o texto mostra 4 características do vale. Primeiro, havia secura. Diz o texto que os ossos, os esqueletos que estavam espalhados ali, eram sequíssimos.
muito secos. O que significa? Isso demonstra que a morte estava presente ali há muito tempo. Segunda coisa que vemos, segunda característica de um vale de ossos secos. Havia ali silêncio, silêncio. Não havia ali nenhum ruído, tudo estava quieto, tudo estava silencioso naquele lugar. Também indicando a morte, a presença da morte. Terceiro, dureza. Além de sequíssimos, os ossos dos esqueletos estavam duríssimos, muito duros. O que significa? Eles estavam sem nenhum pingo de vida, né? Estavam totalmente envolvidos já pela morte, de tal modo que estavam duros. Quarto, vemos ali inércia, nada se movia naquele lugar, por causa da morte que imperava. Então perceba, irmãos, como é um vale de ossos secos. Perceba, é um lugar onde há secura, silêncio, dureza e inércia. Nada de vida, nada de movimento. Tudo quieto, parado, e nada que possa esboçar a esperança de um novo amanhã, um novo amanhecer. Sabe de uma coisa, irmão e irmã? Esse vale pode estar presente em muitas igrejas atuais. Esse vale pode estar presente em muitos lugares por onde eu e você temos passado. Quem sabe em muitos ministérios atuais, quem sabe até na sua própria rede, na sua célula, família, e quem sabe até mesmo na sua vida pessoal. Quem está vendo você não consegue ver vida, não consegue perceber nada que possa acrescentar, que possa trazer soluções. As pessoas estão vendo em você o que veem no esqueleto, absolutamente nada, nenhuma expressão de vida, tudo seco, tudo silencioso. Você não consegue mais falar de Jesus, falar de Deus, fazer uma oração cheia de alento. As pessoas olham e veem dureza, rispidez, inércia, tudo isso. Quero dizer para você, quem sabe, em muitas áreas, você tem estado no vale, ou tem apenas visto um vale de ossos secos. O texto mostra que o profeta Ezequiel, ele teve percepções de vários sintomas de morte. Se você está em meio à sequidão de pessoas frias, pessoas indiferentes, pessoas completamente frias emocionalmente, frias espiritualmente, se você está em meio à indiferença do silêncio, à dureza de corações que não se quebrantam jamais, então, você está no vale de ossos secos. Quem sabe, você tem visto tanta gente que ouve a palavra, mas não se quebranta, não recebe, não se deixa tratar, não se deixa vivificar. Você está cercado de inércia, porque nada acontece, as coisas não mudam. Então eu quero dizer para você, você é um profeta no meio do vale. Você é um profeta no vale de ossos secos. Quando o Senhor perguntou a Ezequiel se os ossos poderiam reviver, o que foi que o profeta disse? Versículo 3, então perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Poderão reviver? Respondi, Deus, tu sabes, tu sabes. Olha o perfil do profeta, olha o perfil do profeta, olha para cá, olha o coração do profeta. Senhor, eu não me atrevo a falar nada,
diante dessa visão, diante dessa realidade, diante dessa constatação, eu não quero falar nada, tu sabes, observe, tu sabes, como ministros e profetas de Deus desses dias, precisamos reconhecer que nada sabemos, não sabemos nada, mesmo que estejamos vendo tudo errado, mesmo que estejamos vendo morte por todo lado, não podemos nos atrever a fazer nossos próprios julgamentos. O profeta se mostrou quebrantado com a postura de humildade. Ele olhou para tudo e disse: não falo nada, Deus sabe tudo, Deus há de me ensinar algo, Deus há de fazer algo. Sabe, irmãos, essa é uma postura de quebrantamento, de humildade. Nesse tempo nós temos que ter essa postura. Eu pergunto, será que você tem tido essa postura diante do Pai? Quantas pessoas há que têm ouvido tanto de Deus, que têm ouvido tanto a respeito do que Deus fez, do que Deus faz, pode fazer? Quantas pessoas nessa igreja têm sido, por vezes, admoestadas, por vezes advertidas, exortadas, por vezes tratadas, mas nada muda, nada acontece nas suas vidas, na sua vida. Por quê? Por que será? Por que isso está sendo assim? Olhe para o seu irmão, para a sua irmã, seu vizinho aí, diga: qual é o seu vale de ossos secos? Fala para ele, não importa, irmão, onde você esteja, seja um profeta no seu vale. Fala de novo, seja um profeta no seu vale. Cada um de nós nessa noite vai rodear o seu vale. Cada um de nós nessa noite vai caminhar no seu vale. Cada um de nós nessa noite será um profeta de Deus do seu vale. O Senhor nos chama nessa noite para profetizar. Segundo lugar, o que é que nós vemos nessa visão? Nós vemos as atitudes do profeta lá no vale. Se o irmãozinho puder acompanhar o que eu estou pregando aqui, queridinho, tá? Para a gente seguir certinho, tá bom? Não ter nenhuma lenca na hora que o Espírito estiver ministrando, vai ser bom. Segunda coisa que nós vemos aqui é o quê? As atitudes do profeta. As atitudes do profeta. Quais eram as atitudes do profeta no vale? Ele percebeu tudo que eu falei aqui. Ele viu ali a secura, ele viu ali a dureza, ele viu ali a inércia, ele viu ali o silêncio, ele viu ali todos os sintomas da morte. Mas como ele agiu? Primeiro nós vimos que ele foi quebrantado, foi humilde, se colocou debaixo do Senhor, da mão do Senhor, né? Isso mostra o quê? Primeiro, que o profeta, ele teve uma atitude adequada. Ele não se pôs a lamentar, ele não se pôs a praguejar, a buscar culpados. Não, ele entendeu a visão ali naquele momento e não se excluiu, né? Ele não buscou culpados, ele não foi arrogante, não foi soberbo e nem autossuficiente, porque ele era uma pessoa submissa, completamente submissa a Deus, submissa ao que Deus queria fazer ali naquele momento. Era um homem que tinha revelações, que sabia muito sobre Deus, mas não julgou ser capaz, ser competente. Esperou Deus falar. Primeiro, ele decidiu depender de Deus. Ah, irmãos, a gente ouve tanto falar de dependência, a gente ouve tanto falar que o cristão depende de Deus. Todo dia você abre lá o seu Facebook, você vê alguma mensagem sobre dependência. Você acessa algum outro espaço ali na rede social, você encontra também uma mensagem sobre dependência. Alguém põe um livro na sua mão que fala de dependência. Você abre a Bíblia e Deus fala sobre dependência. Mas como é que é? Você está dando essa prova? Você está dando essa demonstração para o céu que você depende de Deus?
A gente ouve tanto crente falar, a crise está brava, a situação está isso, a situação está aquilo, eu não posso ofertar, eu não posso nada, porque eu estou no aperto total. Em quem você está confiando? Em quem você está esperando? Você depende de quem? De quem você depende? Agora, tem uma coisa importantíssima que se chama oração. A oração mede a sua dependência. A oração serve para Deus verificar, para os anjos do céu verificar o quanto você depende de Deus. Se você ora muito, depende muito. Se você ora pouco, depende pouco. E se você não ora nada, você não depende realmente de Deus. Então, preste atenção, o profeta de Deus resolveu depender de Deus. Por isso, a palavra diz: veio sobre ele a mão do Senhor, e o levou pelo Espírito, e lhe deu a visão do vale, né? O colocou no meio daquele vale para revelar-lhe algo que tinha que fazer. Ora, toda pessoa que está em oração, todo dia, frequentemente, ela ouve a Deus, ela conhece os segredos de Deus, ela sabe o caminho das pedras, ela sabe como se sobressair em qualquer situação. Quem diz amém, aleluia? Segundo lugar, o profeta abriu os olhos espirituais. Ele abriu os olhos espirituais. Para quê? Para ver o que Deus via, para ver como Deus via. Será que você tem tido a visão correta deste mundo? Você está vendo como Deus vê? Você vê o mundo como Deus vê? Deus disse que via Israel como um vale de ossos secos. Imagina o mundo lá fora. Imagina o mundo perdido. Como é que você está vendo o mundo? Como é que você vê a igreja? Você está vendo a igreja como Deus vê? Você está valorizando a igreja como Deus valoriza? Você está orando, intercedendo pela igreja? Você está amando a igreja? Você está se dando pela igreja? Lembrando que você também é a igreja, que você também faz parte da igreja. Qual é que é a sua visão? Você está tendo a visão de Deus sobre o seu ministério? Está tendo a visão de Deus sobre a sua chamada? Sobre a oportunidade que Deus tem lhe dado? A vida que Deus tem lhe dado? Então, abrir os olhos espirituais é algo muito urgente. Precisamos abrir os olhos espirituais. Feche os olhos, põe a mão nos olhos. Diga: Deus, abra meus olhos espirituais. Abra meus olhos espirituais. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em terceiro lugar, o profeta teve percepção espiritual para ouvir a voz de Deus. Oh, meu irmão, oh, minha irmã, eu não estou falando de ouvir uma voz que ecoa à distância, uma voz forte, potente, como se vinda de uma caixa, de uma caixa amplificada, um aparelho de amplificação. Não estou falando de uma voz audível aos olhos, aos ouvidos, né? Aos ouvidos naturais. Não estou falando disso, estou falando de percepção espiritual, percepção dessa voz no seu interior, no seu espírito. Será que você tem ouvido falar de Deus nesses dias? Você está sintonizado com o falar de Deus para a sua vida, para a edificação da igreja? Deus nos tem falado, irmãos, sobre diversas coisas que estão no centro do coração dele. Deus tem falado sobre aquilo que é mais importante para ele. Primeiro, Deus tem nos falado que deseja nos encher de Cristo. Ele deseja nos encher de Cristo Jesus. Segundo lugar, Ele tem falado que deseja nos ver consagrados, dedicados a Ele, dedicados à sua obra, à edificação da sua casa espiritual eterna. Depois, Deus tem dito que quer que sejamos um. Ele quer que sejamos um corpo, assim como Ele e Jesus é um só. Deus quer que sejamos um. Essa campanha da unidade não é meramente uma campanha lançada
pelos pastores da igreja. Essa campanha é a campanha diária, constante, que o Espírito Santo vem impetrando, vem colocando, vem desafiando a igreja a viver, porque nós não podemos nos permitir ser separados, ser divididos, ser fraccionados. Deus quer que sejamos um para a sua glória, e nós seremos um para a sua glória. Então, outra coisa, Deus tem falado conosco, Ele quer que sejamos seus ministros aqui no mundo, ministrando a sua palavra, pregando o evangelho, ganhando as almas, consolidando-as, discipulando-as, treinando-as para viver na presença dele, servi-lo também de igual modo, e para que sejamos todos nós vencedores nesta geração. Então, em resumo, Deus tem falado essas coisas, Deus tem chamado essa igreja para viver dessa forma, e nós não podemos, irmãos, esquecer do falar de Deus, o falar profético, o falar insistente, porque Deus não desiste, de bater nessas teclas. Ele está sempre falando conosco, porque essa é a sua vontade para nós. Quem diz amém? Em quarto lugar, o que vemos? O profeta teve a ousadia de profetizar. Sabe, irmãos, saber as coisas é muito importante, conhecer é muito importante. A palavra diz que o povo de Deus perece porque falta conhecimento. É importante então buscar o conhecimento, é importante então ir à Bíblia todo dia para alimentar o nosso espírito, conhecer as verdades da palavra, ter o entendimento delas. Isso é importante, mas, sabe, Deus não quer que você guarde aquilo que tem recebido. Olha para cá, olha para cá. Deus não quer que você guarde o que tem recebido. Eu tenho certeza que você tem recebido muito nesta casa. Eu tenho certeza que Deus tem plantado muitas sementes em você, muita sabedoria em você. Eu conversava com a irmã Telmi anteontem, e eu dizia para ela: irmã, quanta coisa Deus tem plantado em você, né, Telmi? Quanta sabedoria, quanta luz, quanto entendimento, quanta revelação, quanta bênção, quantas coisas profundas Deus tem revelado, quantos segredos Deus tem dado a conhecer a ela. Mas não é só a ela, eu tenho certeza que não é só a ela. Todos quantos têm estado aqui nesta casa, têm ouvido a palavra, têm semana após semana meditado na mensagem, no texto, na palavra que nós temos trazido através aqui da ministração de domingo e também na célula. Tenho certeza que muitas bênçãos, muitos conhecimentos, muitas revelações têm entrado no seu espírito. Mas o que você tem feito disso? O que você está fazendo com essas coisas? Deus quer que você exteriorize, que você ministre, que você pregue, que você fale, que você dê a conhecer, porque há milhares e milhões e bilhões de pessoas que não sabem 1%, não sabem nada. São como aquele povo de Nínive que Jonas foi enviado a pregar, um povo ignorante, que não sabia discernir a mão direita da mão esquerda, um povo totalmente em trevas. Deus está dizendo a você hoje: você tem muito a ministrar, muito a profetizar. Deus então mandou o profeta profetizar. Ele teve ousadia de falar exatamente o que Deus mandou falar. Veja o versículo 4: disse-me ele, disse o Senhor, profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Naquele momento, naquele vale de silêncio profundo, de sepulturas, de ossos secos, aquela voz ficou reverberante, ficou ecoando ali naquele lugar. O profeta fez como Deus mandou, falou o que Deus mandou: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Eu imagino que aquela voz ficou ecoando ali naquele vale. E à medida que aquela voz ecoava, Deus fazia com que a palavra liberada tocasse o vale de ossos secos.
Irmãos amados e queridos, versículo 9, então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, olha, o profeta falou isso com toda a força dos pulmões, com toda a força dos pulmões, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Sabe, nessa noite Deus quer que você grite no vale, que você profetize dessa maneira, não importa onde está o vale, não importa a dimensão do vale que você está vendo, ou que vai ver daqui a pouco, Deus quer que você rodeie esse vale, e declare essa palavra em alto e bom som, porque aquilo que você profetizar hoje, o Senhor vai mover, e vai infiltrar na morte, e aquilo que está morto, vai reviver nessa noite, aleluia, oh glória a Deus. No versículo 12 diz, portanto, profetiza. Veja que Deus sempre está dizendo, profetiza, profetiza, profetiza. Meu irmão, profetiza. Olhe para o seu irmão do seu lado, fala forte para ele, profetiza. De novo, profetiza, profetiza. Aleluia. Aqui Deus fala de novo, profetiza, versículo 12, e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Aleluia. Deus está dizendo hoje, tem muita gente que já passou por essa casa, tem muita gente que já esteve aqui adorando a Deus conosco, tem muita gente que já passou pelos encontros, muita gente que já passou pela sua célula, pela sua rede, muita gente que já esteve com você, e hoje não está mais. Essa gente está como ossos secos, em algum lugar, mas Deus quer hoje que você declare uma palavra para elas, não importa onde estejam, você vai declarar para elas, o Senhor hoje vai abrir a sepultura, e vos fará sair dela, povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Aleluia, glória a Deus.